Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre os canais de sódio. Nessa figura aqui, a gente tem a estrutura básica de um canal de sódio. Como é que ela é? Ela é formada por subunidades de proteínas heteromultiméricas, isto é, proteínas diferentes, né? Então aqui a gente tem um canal com quatro grandes subunidades, composta por subunidades alfa e pequenas subunidades beta. Esse canal, ele forma, na verdade, um poro na membrana, a gente vê aqui uma abertura, por onde é possível a passagem de íon sódio. Logo aqui a gente tem um sítio, ó, que está marcado aqui, de ligação para a tetrodotoxina, que é um bloqueador, né, seletivo para esse tipo de canal. Essa toxina é muito utilizada para fazer testes, onde se pode identificar e estudar a estrutura desse tipo de canal. Esses canais eles são sensíveis à voltagem, né? Uma variação de voltagem pode fazer com que esses canais abram ou fechem. Esses canais apresentam comportas e na maior parte do tempo eles ficam fechados, precisando de um estímulo para que eles possam abrir. Nessa outra figura aqui a gente mostra o canal da maneira funcional. Isso aqui é a membrana do neurônio. Isso aqui são os oligodendrócitos, que formam a banha de mielina nos neurônios do sistema nervoso central. Aqui mostrando as subunidades alfa, aqui beta em verde e alfa aqui em rosa. E os íons do lado de fora e o sódio no lado de dentro. A setinha mostra justamente a tendência do influxo de íon sódio, já que o neurônio no estado de repouso, como já falamos em aulas anteriores, né, de potencial de ação, o neurônio no estado de repouso ele tende ao influxo de íon sódio, já que tem uma concentração bem maior de íon sódio no meio extracelular. Então, pelo aumento da energia cinética aqui desse outro lado, gerado pelo movimento browniano, a gente tem um influxo de sódio se esses canais estiverem abertos, né? Então, a gente tem uma tendência a esse influxo. Então, isso aqui é o que acontece normalmente no neurônio. Aqui embaixo, nessa figura aqui embaixo, a gente pode analisar melhor, né, o funcionamento desses canais. Basicamente, esses canais eles têm três estados, né? Tá aqui, funcionamento desses canais. Então, esses canais eles têm três estados. Aqui, ó, na parte 1 da figura, a gente tem um estado que a gente considera o estado de repouso. O canal aqui ele está em repouso. Por quê? O canal de sódio ele tem duas comportas. Uma externa, que é essa daqui, e uma interna. Quando ele está no estado de repouso, a comporta externa fica fechada. Os íons sódio estão aqui tentando passar, ó, aqui as cargas positivas dos íons sódio. Eles tentam passar, mas não conseguem. Está fechado aqui. E a comporta interna fica aberta. Aqui, ó, no número 2, na parte 2 da figura, a gente tem uma situação de transição, né? Então, vou escrever aqui. Então, aqui o canal está no estado de transição. Por que transição? Aqui, supostamente, ele recebeu algum tipo de estímulo, né? E ele iniciou aqui a abertura da comporta externa, né? E aqui, já nessa parte aqui, ó, no número 3, a gente tem uma situação onde o canal está ativado. Ele está ativo. Por que aqui ele está ativo? A comporta externa abriu, graças a um provável estímulo, pode ser físico, químico, mecânico, elétrico, como já falamos em outras oportunidades. E logo após a abertura da comporta externa, vai fechando a comporta interna, como a gente está vendo aqui. Está fechando aqui a comporta interna. Então, essa aqui abriu, os íons estão atravessando, e essa aqui está fechando. Então, entre a abertura e o fechamento das duas comportas, a gente tem um espaço de tempo onde os íons sódio podem entrar rapidamente.
Esses íons vão entrar rapidamente por dois motivos. Eles vão ter duas forças empurrando para dentro. A força elétrica, onde a gente vai ter uma situação em que os canais, em que os íons negativos, né, a negatividade da membrana, a negatividade interna, como a gente vê aqui, atrai as cargas positivas que estão fora, no caso do sódio. Então a gente tem uma força elétrica empurrando esses íons. E temos uma força química, já que esses íons sódio estão mais concentrados no meio extracelular. Então vou escrever aqui, ó, forças, né, que favorecem a entrada desses íons. Então temos a força química e a força elétrica, né? Força química pela maior concentração no meio extracelular dos íons sódio, e força elétrica porque existe uma atração de cargas elétricas aqui, né, que favorecem a entrada desse íon. Então, aqui a gente temos já três situações: o canal no estado de repouso, com porta externa fechada, com porta interna aberta; um estado de transição, onde ocorreu o estímulo e começa o canal a mudar a sua conformação; e um estado ativo, onde o canal está aberto porque a comporta externa se abre mediante um estímulo e a comporta interna ela começa a fechar. Aqui, ó, na parte 4, a gente tem uma situação onde o canal está fechado, mas é a comporta interna que está fechando. Então, nessa situação, a gente tem uma situação que é do canal, né, inativo ou inativado. Então, aqui no 4, o canal está inativado. Por quê? Porque a comporta externa já recebeu um estímulo, abriu, e logo após, né, a abertura, fechou-se a comporta interna. Depois, esse canal retorna ao seu estado de repouso. Então, basicamente é isso, gente. Os canais de sódio nada mais são do que proteínas de membrana, proteínas multiméricas, como mostra a primeira figura. Esses canais são muito importantes, fisiologicamente falando, já que a gente precisa desses canais para abertura, para a despolarização dos neurônios, para a contração da musculatura lisa, é necessário que ocorra a abertura desses canais. Enfim, esses canais também na farmacologia também são muito importantes, já que também são alvos farmacológicos. Então, esses canais funcionam de que forma? Eles podem ter basicamente três configurações: configuração de repouso, segunda configuração básica é o canal ativo ou ativado, e a terceira configuração possível é o canal inativado, como eu mostrei aqui para vocês na última figura. Então, no estado de repouso, o canal está com a comporta externa fechada, a interna aberta. No estado ativo, a comporta se abre, logo após a comporta interna começa o fechamento. E no estado inativo, a comporta interna fechou, impedindo a entrada, o influxo de íon sódio, e a comporta externa continua aberta. Então, basicamente é isso. Temos o estado de transição entre a abertura e fechamento desse canal. E, basicamente, essas aqui são as três conformações possíveis para os canais de sódio. Na próxima aula, gente, a gente vai falar um pouco do funcionamento dos canais de potássio. Valeu, até a próxima.